Aleluia. Jeremias 29, verso 11 ao verso 14, diz assim: Eu sei, eu é que sei, que pensamentos tem a vosso, diz quem? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Pai, bendito és tu para sempre. Tu és o nosso amado, nosso amigo. Tu és o nosso Deus. Portanto, bendito seja o teu nome para toda a eternidade. Nós te glorificamos, Senhor. Te amamos, Senhor, para sempre. Tu és o nosso amado. Portanto, fala o nosso coração nesta manhã, Deus, tão perfeita, tão graciosa. Nós te louvamos, Deus, por aquilo que o Senhor é para nós. Portanto, bendito seja o teu nome para sempre. Que a igreja diga amém. Você pode se assentar. Esse tema, deixa o passado no passado, ele tem uma relevância muito grande, porque muitas pessoas têm vivido do ontem. Eu quero dizer para você algo que você já sabe: você não consegue mudar o seu ontem, mas você consegue construir o seu futuro. Por quê, pastor? Porque os erros do passado, a gente não consegue mais corrigi-los. Já aconteceu, já foi, e a gente não tem a máquina do tempo para a gente retornar lá para trás, para tentar consertar os nossos erros. Eu não sei você, mas mamãe, quando eu era muito aquele garoto, jovem, ela dizia para mim: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. E a gente, por achar, ter a ciência do mundo, no arrobo da nossa juventude, a gente fazia as nossas escolhas. A gente tomava as decisões, a gente não ouvia papai e mamãe, a gente não fazia aquilo que estava no nosso coração. A gente tomava as nossas decisões, e muitas decisões que você também tomou, por não ouvir teu pai e sua mãe, muitas vezes você colheu frutos indesejosos. Por quê? Porque você não ouviu os bons conselhos que estavam diante de você. E agora é a pergunta, a interrogação que surge: e agora, já que aquilo que eu fiz outrora gerou consequências ruins para a minha vida e trouxe para mim agora problemas que eu tenho que administrar? Aí tem muita gente que vai começar a remoer o seu passado, entrar num processo depressivo, de angústias, vai alimentar aquele problema que está assolando ele agora por causa do passado. Só que o passado você não consegue alterar, mas o seu amanhã você consegue mudar. Você pode começar a construir o seu futuro. Por quê, pastor? Porque eu e você temos Deus conosco, e Ele tem pensamentos a nosso respeito melhores do que os nossos. Os planos dele são melhores que os nossos. Eu orei, eu brinco com as pessoas, e a minha oração foi, quando eu tinha lá meus 18 anos, começando a minha carreira profissional, minha oração foi para Deus assim: Pai, me ajude a ter uma família, uma casa, eu quero casar, eu te amo, Deus, eu quero te servir, e se o Senhor me der um salário de R$1.000, eu estou feliz da vida, para sustentar a minha família e minha casa. Irmãos, você sabe que hoje viver com 2 filhos, uma esposa, né, sozinho com R$1.000, fica estreito pra caramba. Você vive, mas o negócio fica apertado. Imagina depois, quando a gente foi casar, que eu de fato concretizei, nos meus 23 anos, quando eu casei, tive que morar de aluguel. Não, eu ia morar de aluguel, Deus me abençoou, não precisei. A cunhada me prestou um apartamento dela para eu morar um tempo. Quer dizer, se eu fosse pagar aluguel,
já ir mais da metade dos R$1.000 que eu sonhei em ganhar com aquilo que eu havia feito a minha oração. Deus, Ele tem nos dá a oportunidade da gente construir o nosso amanhã. E nós não podemos ficar vivendo do passado. O passado já foi. Eu preciso construir o meu futuro. Eu preciso pensar como vai ser o meu amanhã. E esse processo nunca será fácil. Por que não será fácil? Porque eu tenho que me desprender, primeiro, de algumas coisas que eu carrego aqui dentro. E o que eu carrego aqui dentro? Eu carrego aqui dentro mágoas, eu carrego aqui dentro uma insatisfação que às vezes nos coloca para baixo. A gente carrega, irmãos, a culpa das nossas decisões equivocadas. A gente carrega o problema que foi gerado agora, que está sendo gerado agora, que eu estou vendo agora por causa da minha decisão lá de trás. E aí, a gente precisa fazer algumas ponderações. Primeiro, eu preciso ir àquele que sabe o que tem preparado para mim amanhã. Eu preciso recorrer a quem pode, de fato, mudar a minha história. Eu preciso ir àquele que sabe exatamente o que tem reservado para mim lá. E por vezes, irmãos, a gente não presta nossos ouvidos para Deus. Eu quero dizer para você que Deus deixou a sua ignorância no passado. Deus deixou a sua ignorância no passado. Deus deixou a sua ignorância lá para trás. Agora Ele quer revelar a você os desejos dEle para a sua vida. Sério, pastor? Sério. Deus quer revelar a você aquilo que Ele tem reservado para nós. Atos dos Apóstolos 17:30. O texto é assim, ó. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então eu preciso, vamos ler aqui, Atos 17:30, está no telão aí. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ignorância tem um ponto e vírgula. Aí está dizendo agora, a partir de agora, a gente vai construir um novo tempo. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, Então, para você construir o seu futuro, você precisa se arrepender, dizer para Deus, ó, fiz besteira lá atrás. Fiz caquinha. Tomei decisões fora do tempo. Não ouvi os conselhos dos meus pais. Não fui por esse caminho. Eu estou com a minha filha de 11 anos, estou falando assim, ó, consegui introduzir nela uma disciplina que ela não tinha. Minha filha tinha dificuldade para absorver, para estudar, ela tinha muita dificuldade. E com o passar dos anos, a gente influenciando e falando e instruindo ela, porque eu quero que a minha filha profissionalmente chegue a lugares que eu nunca cheguei, alcance estados que eu nunca consegui, eu quero que ela vá além. E aí eu tenho falado com ela e a gente trabalhando no coraçãozinho dela. Durante muito tempo ela tinha explicadoras para dar aulas de apoio. E no último ano ela estava indo vento em popa, irmãos, notas boas. Ela disse, pai, no ano que vem eu não quero explicadora. Eu quero que o Senhor me permita fazer um teste, pai, de eu não precisar de explicadora. Quando eu precisar de apoio, o Senhor me dá um apoio, mas eu quero ir sozinha agora. E ela adquiriu uma disciplina que ela acorda, ela toma um café, senta na mesinha dela e estuda, irmãos, 2 horas, 3 horas, sozinha. Sozinha. Porque a gente começou a ser um sacerdote na nossa casa, dizendo, filha, você precisa fazer assim. Eu comecei a instruí-la, a instrumentalizá-la para que ela possa ter essa percepção, para que ela tenha esse entendimento e essa disciplina. E eu estou torcendo, porque as provas estão agora começando a fazer as provas, orando para que ela seja bem-sucedida.
E se ela não for, pastor, a gente vai por ela mais um pouquinho, mas ela está no caminho certo. Ela está indo na direção correta. Eu sempre falo, filha, ouça o papai, a mamãe, porque não existe pessoas melhores para instruir você. E se você ouvir, honrar o teu pai e a sua mãe, você será bem-aventurada. Aí ela tá, irmãos, eu estou radiante com a disciplina dela. Eu falo, filha, você vai ser médica. Ela, não quero, pai, não gosto de médico. Não gosto de nada, pai, que esse negócio de saúde, pai, não é muito minha praia. Falei, tá bom, então você vai ser uma outra coisa, mas você vai ser algo que você vai conseguir chegar a lugares altos. Vamos orar. Aí eu brinco com meu cunhado, que é militar da Marinha, trabalha pouco pra caramba. Eu falo, você vai ser um oficial militar da Marinha. Ela, não sei. Sei, pai, sei, pai. Então, independentemente do que ela quiser ser, ela está indo no caminho certo da disciplina, do estudo, de ouvir o que eu tenho passado para ela. Me alegra no meu coração, por quê, pastor? Porque eu fui um adolescente sem Jesus, que não ouviu o que os meus pais me ensinavam. Eu não emprestei os meus ouvidos porque minha mãe falava. Mas quando eu conheci Jesus, com os meus 18 anos, as minhas percepções mudaram e Deus foi misericordioso comigo. E eu quero que meus filhos já cresçam nesse caminho. Pode mudar, pastor? Ela chegar na idade que não querer ouvir o que eu tenho para falar? Pode, mas eu vou profetizar que não, que ela vai ouvir o que eu tenho para ensinar. Que ela vai escutar o que o Deus dos céus tem dito ao coração dela. Eu quero profetizar que ela vai seguir nos caminhos corretos. Pastor, tá bom. Agora me explica para mim que hoje eu tenho colhido os frutos ruins. Pois é, o que você faz? Eu tenho um conselho para te dar. Tenho um conselho para te dar, porque a gente sabe que a gente não pode mudar o nosso passado. Mas eu tenho algo para dizer. Deus quer que você construa um futuro nele. E que o seu amanhã seja maravilhoso nele. Jeremias diz no verso 20, capítulo 29, verso de número 11. Deus está usando o profeta para dizer algo impressionante. Eu é que sei. Ele não está dizendo, vocês sabem o que é que Deus pensa de você. Não, ele está dizendo, eu é que sei o que eu penso a vosso respeito. A gente tem que parar com essa ideia de que eu acho. Não é? Isso é um problema muito sério, principalmente para algumas pessoas, porque elas vão agir tão somente com a razão, e a razão deve ser uma aliada da nossa espiritualidade, mas a razão, nosso intelecto, ele não pode ser a primazia. Por quê, pastor? Porque a gente é enganado facilmente. Quer ver uma coisa? A gente compra coisas que a gente não precisa, porque os nossos olhos nos atraem. Sim ou não? Então a gente compra coisas porque os nossos olhos nos atraem. Mulher, então, pô, brincadeirinha. Misericórdia. A gente adquire coisas que às vezes nem temos necessidade de tê-la, mas os nossos olhos, isso serve para as relações conjugais, namoro, principalmente os adolescentes que querem namorar. Ela é linda, pastor. Ela é bela, pastor. Aí eu lembro, Bispo Francisco lá em Olaria, ele falava o seguinte para a gente. As características para você namorar uma menina e um menino. Bom, o menino, bom filho, ama a mãe, cuida da mãe, gosta de trabalho, é dizimista, pode casar. Menina,
boa filha, ajuda a mãe em casa, é fiel a Deus, honra o pai, pode casar. Aí você vai dizer assim, mas por que a menina tem que honrar o pai e o menino honrar a mãe? Porque o menino, quando ele honra a mãe, ele vai honrar também a esposa dentro de casa. E a menina, quando honra o pai, a figura masculina do pai, ela vai honrar o marido em casa. Irmãos, quando ele disse isso para um grupo uma vez, não lembro quando foi, eu guardei aquilo no meu coração, irmãos. Porque eu também, não pela minha mãe é uma princesa, uma bênção na minha vida, e se eu hoje ando, literalmente, eu devo à minha mãe, porque eu nasci com sérios problemas, e não poderia andar normalmente, só ando porque minha mãe foi uma leoa, louvado seja Deus pela vida da minha mãe. Mas na minha casa não era uma casa perfeita, muito pelo contrário, eu tinha todos os desejos de não amar meu pai, de dizer meu pai, então, como diz aí no linguagem popular, um vacilão. Né? Mas eu aprendi a honrar meu pai, mesmo sem meu pai merecer. Mas por quê? Porque eu conheci Jesus com 18 anos. Meu sonho era, quando eu for adulto, vou dar a coça no meu pai. Diante de Deus, irmãos. Esse era o pensamento de um adolescente que não tinha Jesus. Quando eu conheci Jesus, mesmo nunca pensando, mas nunca desrespeitando meu pai, eu passei a honrar meu pai, mesmo sem meu pai merecer. Sabe por quê? Porque Cristo entrou no meu coração, irmão. Nunca desrespeitei meu pai, nunca, mesmo meu pai não sendo o pai que eu queria que ele fosse. Mesmo meu pai não fazendo, exercendo a paternidade que ele deveria exercer, eu nunca desrespeitei meu pai. Mas eu não tinha prazer no meu pai. Sempre respeitei. Quando eu conheci Jesus, o que aconteceu? Eu passei a honrar meu pai. Mesmo sem ele merecer. Aí, a gente escolhe errado. E o que Deus tem para nós, pastor? Deus tem pensamentos ao nosso respeito. É Ele quem sabe o que tem para a sua vida. Deixa o versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso. Então eu me arrependo primeiro das coisas ruins, das escolhas equivocadas que eu fiz. Eu vou consultar aquele que tem pensamentos a meu respeito. Não é você que tem que governar. É Deus que tem que governar a sua vida, porque Ele tem pensamentos a teu respeito. E quais são os pensamentos de Deus para a tua vida? Essa desgraça que você está vivendo agora, esse problema que você está vivendo agora? Não! O texto continua. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ele tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Ou seja, eu não quero que você sofra não, filho. Deus quer que você seja bem-sucedido. Agora, vamos consertar o presente? Bora consertar hoje? E vamos criar uma rota segura para o futuro? Amém? Como eu vou fazer isso, pastor? Consulte a Deus. Às vezes são pequenos ajustes. Por vezes são grandes rupturas que têm que ser feitas. Vai depender de quem, pastor? Do Espírito Santo de Deus. Aí a gente está preso, sabe o que a gente está preso? A gente está preso às formalidades, a gente está preso a o que as pessoas vão pensar, a gente está preso o que a igreja vai pensar, a gente se prende àquilo que é do âmbito do natural e a gente não está conectado com o espiritual. Portanto, a gente continua vivendo as amarguras do presente porque a gente não tem ouvido o céu. E a gente comete os mesmos erros do passado porque a gente não ouviu o céu.
Então, o que o Senhor tem para mim, Deus? Quais são os pensamentos que o Senhor tem para mim? Para onde o Senhor quer me levar? Qual a direção que o Senhor tem para a minha carreira profissional? Qual a direção que o Senhor tem para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos? O que o Senhor tem para me dizer? Pastor, Deus não tem falado comigo. Você tem intensificado as suas orações? Você tem jejuado para que Ele possa falar com você? Você tem buscado a face dEle? Lembra do que Daniel disse? Lembra que o anjo disse para Daniel? Lembra que o mensageiro disse para Daniel? Ó, desde o primeiro dia, olha, isso é lindo, irmãos. Desde o primeiro dia, o Senhor já liberou uma resposta. Só que no meio do caminho, nós fomos impedidos, houve uma batalha, uma guerra, para que não chegasse a resposta até você. Irmãos, isso é profético, isso é lindo. Por quê? Porque no mundo espiritual há uma batalha para tentar impedir uma resposta da parte de Deus ao seu coração. Eu quero profetizar que você vai intensificar suas orações. Que você vai começar a ouvir audivelmente o que Deus tem para falar com você. E aí, pastor, você vai obedecer a voz dele. E obedecendo a voz dele, ainda que seja dias de dores, Deus vai te honrar. Porque por vezes são pequenas alterações, por vezes são grandes rupturas. E esses cismas que acontecem, esses terremotos que acontecem, que se separam, e criam uma ruptura, por vezes necessária, vai produzir crescimento no seu futuro. Pastor, o que eu devo fazer? Não tem a mínima ideia, querido. Você vai consultar os céus e Deus vai falar com o teu coração. Por quê, pastor? Porque Ele tem pensamentos de paz para o nosso respeito. Ele quer que a gente desenvolva, cresça, avance. Verso de número 12. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Olha que é um processo. Não é só um ato, uma atitude, é um processo. Primeiro eu sei que Ele tem pensamentos de paz para mim. Eu sei o que Ele pensa de mim. Isso já alegra o meu espírito. Porque eu sei que Deus não pensa coisas ruins para mim. Ele quer coisas boas para mim. Glória a Deus. Então eu vou saber do alto que Ele vai dizer. Como? Eu vou invocá-lo. Eu vou pagar um preço em oração. E sabe qual é o problema, irmãos? Olhe para cá. Sabe qual é um grave problema que a gente comete? A gente usa as ferramentas erradas. Eu não preciso perder tempo com aquilo que não vai produzir vida para mim. Não. Eu não vou brigar com o meu patrão, porque ele está me afrontando. Não, eu não entendi. Eu preciso entender e compreender que quem guerreia as minhas guerras é Ele. Portanto, eu vou orar a Ele, eu vou buscar a face dEle. E a gente quer entrar em guerra com o nosso patrão, com o nosso cônjuge. Não, eu preciso saber do alto. Deus, eu vou te invocar, eu vou orar ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me ouvir. É Deus quem está dizendo, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Eu vou ouvir o que você tem para dizer. Só que você tem que me invocar. Invocar não é oração que você faz quando está com sono e vai dormir. Senhor Deus, muito obrigado. Boa noite, em nome de Jesus, amém. Quando ele diz me invocar, ele está dando uma ênfase. Ele podia dizer, então ore. Ele está dizendo, me invoque, busque com alma,
Busque com todas as suas forças. Faça como o salmista Davi disse: Senhor, eu não tenho para onde ir. Os meus ossos estão como que estão se quebrando. Eu quero a tua face. Traz resposta, Senhor. Me diga o que fazer, para onde ir. Eu vou orar ao Senhor. E Ele está dizendo que Ele vai ouvir a tua oração. Vai ouvir. Vai ouvir a tua oração. E ó, queridos, se prepare para ouvir o contraditório. Se prepare para ouvir o que Deus tem para falar, porque às vezes o que Deus fala vai na contramão daquilo que você quer. Isso é impactante. Isso é perturbador. Quando a gente é confrontado com a voz de Deus. Porque cá entre nós, irmãos, de verdade. Quantas vezes você desejou coisas, mas por causa do teu coração, e aí você percebeu pela conjuntura das coisas que não era a vontade de Deus? Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. De eu querer fazer uma coisa e os céus dizendo: não faz, não vai. Muda a tua rota. Muda a tua rota. Muda a tua rota. Pô, mas o que a igreja vai pensar? A igreja é dele. O que meu cônjuge vai pensar? A minha vida não depende do meu cônjuge, dos meus filhos, do meu pastor. A nossa vida depende do Senhor. Não se preocupe com o que o seu patrão vai pensar de você, meu querido. Não se preocupe com o que seus filhos vão pensar de você. Minha filha está com 11 anos. Uma moça. Daqui a pouco está maior que eu. Família da minha, todo mundo alto. Estou até com medo dela me passar daqui a pouco. Aí vai crescendo, os filhos vão crescendo e vão criando um padrão de autoridade. Eles acham? Né? Esses dias eu falei para ela: diminui a sua voz, porque quem governa aqui é o Senhor e eu sou o seu pai. Falei aquela frase da vovó: quando você comer do meu angu, querida, quem manda aqui sou eu. Não faço o que eu estou mandando sem reclamar. Ela tinha um sonho, irmãos. Criança com 11 anos tem sonho, né? A gente está vendo uma geração diferente da nossa. Minha filha tinha um sonho de ter um iPhone. Eu falei: Jesus, eu não tinha nem o carrinho do Rambo. Né? Eu não tinha nem o carrinho do Rambo, irmãos. O meu sonho era ter o carrinho do Rambo. Eu tinha um Rambo, mas não tinha um carrinho do Rambo, porque o carrinho do Rambo era caro. Aí as crianças do hoje têm o sonho do iPhone. Aí um pai, ainda não resolvido com o passado, porque eu não tinha um carrinho do Rambo, fico triste com meu pai até hoje, brincadeira, irmão. Falei: pô, vou dar um iPhone para ela. Falei: filho, qual? Vou te dar um iPhone, mas o mais antigo que tiver. Eu vou te dar o 7, hein? Pai, é meu sonho. Falei: caramba, eu tinha um sonho do carrinho do Rambo, não tive, ela quer um iPhone. Pois bem, eu dei iPhone para ela. Tá com iPhone. Aí a mãe dela disse assim: ó, você está na semana de prova, filha. E eu vou tirar algo que você gosta muito. O teu iPhone. Está uns dias sem iPhone. Nos primeiros dias você tem crise de abstinência. Já viu o dependente químico? Sem aquilo que... Ela fica na crise de abstinência. Mas já está bem, irmão. Já passou da crise da abstinência. Está curada. Porque foi retirada dela algo que ela muito estima. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Deus, por vezes, Ele quer tirar algo que você muito estima para o seu aperfeiçoamento.
Deus tira de nós, ou quer tirar se a gente permitir, coisas de nós para o nosso aperfeiçoamento. Por quê, pastor? Porque nos impede de crescer. Um homem uma vez recebeu uma palavra profética. Escute o que é a palavra profética. Quando ele é noivo de uma mulher. Escute isso. Esse homem se tornou pastor. Deus disse para ele: esta mulher vai roubar a sua unção. Escute isso. Um homem de Deus recebeu uma palavra profética de uma mulher de Deus, dizendo: esta mulher vai roubar a sua unção. Qual foi o resultado, pastor? Ele casou com essa mulher? Casou. E essa mulher perturbou a vida desse cara. Essa mulher literalmente fez com que ele não alcançasse o lugar que Deus gostaria que ele alcançasse. Voos mais altos, porque ele tem pensamentos para nós que a gente desconhece. Só que as nossas decisões geram em nós dores difíceis demais de a gente poder mensurar. Verso 12, e então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso. Perceba que Deus está sendo repetitivo. Porque no verso 12 ele diz: vocês me invocam. Invocar é orar com espírito, é com súplicas. Orar é orar com uma busca intensa. Orar é orar com uma volição muito grande. Então esse é o orar de Deus. É orar como quem ora desesperadamente ao Senhor. Então ele está dizendo: quando vocês me orarem assim, quando vocês me buscarem assim, façam com intensidade. Então vocês vão me buscar. O que Deus está falando? Preste bem atenção. O que Deus está falando aqui no verso 13? É uma intensa busca, e não pode ser uma intensa busca, uma invocação superficial, tem que ser de alma. Todo o vosso coração. Quando vocês passarem a fazer assim, escuta aqui algo que é precioso para você. Deus quer revelar a você aquilo que Ele quer que você faça. Deus vai te dar, te empoderar daquilo que você ainda não tem. Preste bem atenção. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Olha como o reino de Deus é progressivo. Você vai entender isso. Eu estou aprendendo isso com Deus. Eu estou sendo edificado, irmãos. Eu tenho ouvido coisas do alto que eu nunca ouvi. Eu tenho recebido de Deus coisas que eu nunca recebi. E eu tenho aprendido com Deus como nunca antes na minha vida ministerial, cristã. Eu tenho crescido em Deus. O reino de Deus é progressivo. Olha aqui. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles saíram de um nível para outro. Só que Jesus morreu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus aparece ressuscitado, ele aparece no meio dos discípulos. As mulheres foram no sepulcro, viram o sepulcro vazio, disseram para os discípulos que Jesus ressuscitou, eles correm lá, Pedro e João vê o sepulcro vazio, voltam, alguns ainda não acreditam, Jesus aparece no meio deles, a casa está fechada, Jesus aparece. Nesse contexto, a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma oração, Jesus enche eles do Espírito Santo. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Olha, conhecem plenamente a Deus, conhecem o verbo ressurreto, que se fez carne, só que ainda não tinham recebido o Espírito. Recebe o Espírito Santo de Deus. Ótimo. Só que não acabou ainda. Porque faltava algo ainda mais precioso, que era o selo do Espírito. Atos capítulo 2, que acontece em Atos capítulo 2, eles recebem o quê? O Pentecoste? A unção, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então eles se relacionam com Deus, conhecem a Deus, recebem agora o Espírito Santo neles, serão agora a habitação do Espírito Santo. Atos 2, Jesus disse: não acabou, permaneçam em Jerusalém, porque tem algo ainda para vocês serem empoderados. E lá em Atos capítulo 2, eles recebem a autoridade, a unção, Pentecoste de Deus.
Sabe o que acontece conosco, irmãos? Essas fases não chegarão e a gente não viverá aquilo que Deus tem para fazer enquanto a gente não se libertar do passado. Deus quer que você deixe o passado para trás e comece a construir seu futuro. Como eu vou saber como será o meu futuro? Como eu vou construir meu futuro? Deus quer se revelar a você e quer falar contigo no particular. Busque a face dEle. E Ele vai falar contigo. E Ele vai ministrar ao seu coração aquilo que está oculto e escondido. Verso 14. Sereis achado de vós. O resultado é te ouvir e deixar se encontrar. Diz o Senhor, e farei mudar a vossa... Pronto. Poderia parar aqui. Porque o desejo de Deus é mudar a nossa sorte. O desejo de Deus é, de fato, transformar os nossos ambientes. Na última quinta-feira, eu briguei com a igreja, dizendo, vocês vêm para cá perder tempo. Porque fica um monte de gente dormindo e outra gente no celular. Estou perdendo tempo aqui na igreja. É tempo de não perder tempo, irmãos. Não há mais tempo da gente perder tempo. A gente errou muito no passado. A gente agora tem que acertar o nosso futuro. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer uma mini cirurgia? Ou o Senhor quer uma intervenção completa? Me diz que direção ir, que decisão tomar. Porque eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Quero o melhor de Deus para a minha vida. Quero o melhor de Deus para a minha vida. Porque eu sei que os pensamentos de paz estão no teu coração. O Senhor diz, Salmo 139, Ele escreveu os nossos dias enquanto nenhum deles ainda havia. O que é que o Senhor escreveu para mim, Deus? O que é que o Senhor escreveu para mim? Eu quero saber o que está no teu coração. Serei achado de voz do Senhor, farei mudar a vossa sorte. Muda a minha sorte, Pai. Muda a minha sorte, Deus, muda a minha sorte. Da minha sorte. Quem é o nosso maior exemplo? É Jesus. O que Jesus fazia? Sempre que angustiado estava, sempre que precisava se comunicar com o Pai, Ele orava, Ele se isolava, e Jesus retirou-se para orar sozinho, e Jesus foi orar. E Jesus foi orar. Ei, que a resposta do alto busca a face de Deus. Não terceirize a oração. Não terceirize a voz de Deus. Deus quer falar contigo e dar um destino seguro para você. Deus vai falar no teu coração. Serei achado de voz do Senhor. Me deixarei achar por você. Vou mudar a vossa sorte. Então a gente precisa construir futuro. Construir futuro, irmãos. Construir um futuro seguro. Eu tenho orado pelo meu futuro, irmãos. Tenho feito as pazes com o passado. Eu não posso deixar de viver o que Deus tem para mim, irmãos. Depois que a gente descobre a grandeza de Deus, depois que a gente é impactado pelo que Deus é, eu não posso ficar vivendo com aquilo que eu estou acostumado. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, para a minha casa. Eu quero ter as minhas relações andando em plenitude. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Porque senão, irmãos, eu vou ser sempre um insatisfeito. Eu vou ser sempre alguém não pleno. Por isso eu preciso lutar. Por isso eu preciso lutar agora, pagar preço agora. Por isso que agora eu preciso me colocar de pé agora, porque o meu amanhã vai ser melhor do que o meu hoje. Minha casa, os meus sonhos profissionais, minha vida espiritual vai ser melhor. O que eu preciso fazer, Senhor? Qual a direção que o Senhor tem para mim, Senhor? Faça isso, meu filho. Amém. Amém. Por vezes, irmãos, são coisas simples. Por vezes são coisas que mexem na nossa alma. Tem um texto, irmãos. Lucas, capítulo 9.
Andar em Deus não é uma tarefa fácil, porque Ele vai mexer exatamente no ponto em que a gente precisa fazer uma opção. Capítulo 9, verso 57, livro do Evangelho de Lucas, diz assim: indo eles afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seu covis, as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse a Jesus: segue-me. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios. Olhe para cá. Olhe para cá. A gente está perdendo tempo com aquilo que nem produz mais vida para a gente. A gente está perdendo tempo com o passado. Ei, a gente tem que se preocupar com o futuro. A gente está perdendo tempo com aquilo que já morreu, com aquilo que não está produzindo vida. Aí Jesus está dizendo para ele: não, filho. Você está olhando para trás, para o passado. Seu pai já foi. Seu pai já desceu à sepultura. Agora, projete para frente. Projete para frente. Ou seja, viveu tempos bons com seu pai. Lembra das boas lembranças? Lembra dos bons conselhos? Sim. Então, agora, olhe para frente. Você não pode perder mais tempo com aquilo que já foi. Comece a olhar para o seu futuro, meu irmão, em nome de Jesus. Peça orientações a Deus e comece a construir um futuro glorioso na presença do Senhor. Você recebe essa palavra? Deus quer fazer coisas maravilhosas. Só que eu e você precisamos ouvir o que o céu está dizendo. O conselho de Deus é sempre o melhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Coloque a mão no seu coração. Fale com Deus nessa hora. Começa a dizer: Deus, me mostra, fala comigo. Aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer?